Olá! Hoje nós vamos falar sobre etiqueta profissional e corporativa, que é um tema que aborda a nossa imagem pessoal e a nossa reputação. E vamos relacionar, dentro de organizações e ambientes corporativos, uma visão sistêmica para os nossos negócios. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, qual que é a importância da etiqueta profissional e corporativa? A etiqueta, ela define uma cultura dentro de uma empresa ou dentro do nosso negócio. Então, assim, a mensagem que nós transmitimos, às vezes, Nayara, mas eu trabalho sozinha. Tá, qual é a percepção do meu cliente em relação a mim? Então, assim, pensando em cumprimentos, nós vamos falar tom de voz, como que eu me comunico, e o quanto essa questão da educação, o que que é etiqueta? Etiqueta é um conjunto de normas para nós termos relações mais positivas. E quando a gente traz isso para o nosso trabalho, o quanto é importante nós estarmos, nós temos cultivar esse comportamento positivo e respeitoso e muito profissional com o cliente ou com as pessoas que trabalham comigo. E quais são os requisitos de uma etiqueta profissional? Então, assim, começando pelo básico, podemos pensar na nossa imagem pessoal. E quando eu trabalho numa empresa, mas na área eu não trabalho numa empresa, eu trabalho para mim. Então, você é a sua empresa. E aí, assim, falando de como trabalhar a etiqueta, começando pela nossa imagem. Então, no básico, primeiramente, né? Higiene, bom hálito, coisas muito básicas, mas que transmite uma ótima imagem e uma excelente reputação. E se eu tenho uma marca, o que que eu quero transmitir com essa marca? E isso vai levar em consideração o meu comportamento, certo? Porque como eu trato os meus clientes, como são os meus prazos, eu cumpro com prazos, eu sou pontual, isso tudo é educação. E isso tudo está linkado também com uma visão sistêmica de um equilíbrio de troca, por exemplo, porque se o cliente me paga, eu tenho as minhas obrigações, né, dentro do combinado. Então, esse tipo de comportamento positivo, ele reforça até a minha prosperidade. E o quanto é importante a gente ter consciência disso para a gente avançar. E se a gente faz parte de uma empresa, eu respeito as ordens, a hierarquia da empresa, as normas e as regras. Eu sou educada, falo bom dia para as pessoas, trato conflitos com paciência. Se eu sou uma empregada ali do sistema, eu obedeço, eu faço, cumpro com o meu cargo, com as funções dele. Isso tudo transmite uma imagem mais elegante. E, às vezes, quem não trabalha numa organização, mas trabalha para si, então a pessoa é a própria imagem dessa empresa. E o quanto a etiqueta, ela pode nos auxiliar, né, para criar essa fidelização de um cliente, valorizar, né, esse tipo de atendimento com qualidade, e o quanto isso é elegante. Então, não adianta trabalharmos nossa imagem pessoal somente e não temos essa noção de comportamento com o outro, com o nosso cliente, esse respeito. Ou também, se eu trabalho numa organização, trabalhar a minha imagem pessoal e não respeitar o meu chefe, não cumprir com prazos.
E aí eu vou criando buracos dentro da empresa. E isso não é nada elegante. Então, essa definição, né, de etiqueta corporativa, etiqueta profissional, são fundamentos e regras, ou de uma empresa, ou se você tem a sua empresa, que você se comprometa com ela. Isso até vai impactar nos seus resultados, com certeza. Então, esse tipo de comportamento, quando a gente fala assim, num ambiente corporativo, ele promove um ambiente de trabalho respeitoso, profissional e produtivo. E, gente, o óbvio precisa ser dito. A etiqueta e o comportamento fala da nossa boa educação. E o quanto isso tem que ser lembrado e cada vez mais precisa ser lembrado para que a gente tenha um ambiente profissional melhor. A nossa pontualidade. E aí isso entra, como eu falei, se eu trabalho para mim, se eu atendo os clientes, pontualidade com prazos, reuniões, como eu me comprometo, entendem? Uma comunicação eficiente, uma linguagem adequada, clara, objetiva. Então, assim, quando a minha cliente, às vezes, se eu tenho uma loja, ela vem, às vezes, fazer uma troca, como que eu realizo esse atendimento? Como que eu trato ela? Quando surge uma questão, qual que é a minha inteligência emocional para conseguir ter essa comunicação adequada com esse cliente, entendem? Então, são várias coisas que abrangem a etiqueta e o quanto isso eu falo que etiqueta é lindo e ele está muito linkado com o nosso bem-estar, porque se você não estiver bem, difícil assim, nós temos que tentar levar as nossas relações por máximo de profissionalismo possível. É mais difícil no dia que você está bem, não tá bem. Porém, quando você consegue um pouco fazer essa separação, né, de dias que você não está bem, para dia que você está bem, você entende ali que é no nível profissional. Então, quando você entra na sua empresa, você incorpora, sabe, e consegue separar. E aí, mais definições, né? Como eu falei, a nossa apresentação pessoal, a vestimenta apropriada para o nosso ambiente de trabalho. Se eu trabalho numa empresa, como que é esse dress code? Eu respeito? Se eu tenho uma loja, se eu sou uma doutora, qual é a mensagem que eu estou transmitindo no meu dia a dia com as minhas vestimentas? Percebem? Quando eu trabalho em mais lugares, né, num lugar que tem mais pessoas, eu respeito o espaço alheio. Então, assim, manter a organização, lugares comuns, né, até como cozinha, salas de reuniões. E o comportamento em reuniões e atendimento. Então, assim, ser educada com o seu cliente, ser educado com o seu empregado ou empregador. Essa troca saudável faz com que a empresa tenha até melhores resultados, seja mais produtiva e eficiente. E no nosso dia a dia, daí, como eu falei, como que é essa comunicação? Aí, pensando na nossa imagem pessoal, pensando assim, no que a gente transmite, por exemplo. Então, eu chego, o que abrange a etiqueta, a nossa educação, a nossa imagem pessoal? Comunicação verbal, né, de forma clara, objetiva e respeitosa. Então, toda vez que sentir que tem algo que precisa ser falado, você tem dúvida de algum prazo com o seu cliente, fazer contratos e combinados, né, sobre entregas. Como que é isso? Isso é falado com o chefe? Não entendi. Então, assim, usar o tom de voz adequado para a gente transmitir esse respeito à autoridade e respeitar a hierarquia, entendem? Então, isso é muito importante. Comunicação não verbal é a nossa postura, então. Não adianta estar bem vestida, falar baixo e tá tipo assim, ou assim. Então, prestar atenção com a nossa comunicação não verbal, com as nossas expressões faciais,
manter uma postura ereta e confiante faça com que o nosso... Oi, Mayara, boa noite. Faça contato visual, né? E evite atitudes que demonstrem desinteresse. Essa é uma aula excelente para quem tem empresa e para quem tem a sua própria empresa ou trabalha em organização, porque isso, gente, faz com que as coisas prosperem, porque é como se tudo tivesse no seu lugar, sabe? E daí depois eu vou trazer a visão sistêmica dentro disso, como é uma coisa, é uma energia mesmo. E aí, assim, a imagem pessoal no trabalho, a imagem que nós transmitimos é o nosso cartão de visita. Então, assim, como eu falei, como que é o dress code da empresa, ou se eu tenho uma loja, se eu tenho um comércio, qual que é o estilo? O meu estilo pessoal, porque a nossa empresa, gente, ela é uma extensão de nós. Então, quando eu falo da minha empresa, eu coloco ela assim como uma extensão de mim, ela me representa e eu a represento dentro dessa imagem pessoal, ou eu vou trabalhar, sei lá, sei lá, cabelo inadequado, nunca faço uma maquiagem, às vezes eu tenho uma loja de roupa, ou tenho, que nem eu mesmo tenho um salão. Então, assim, qual que é a mensagem que eu vou transmitir? E também a questão assim com quem tem funcionário. É como se a gente respeitasse a nosso CNPJ e fizesse com que o outro também respeitasse, né? Com quem está lá trabalhando para mim, porque tudo começa na gente. Quando a empresa é da pessoa, a responsabilidade, muitas vezes, e a postura do dono, ela vai implicar diretamente num todo. Então, assim, essa apresentação pessoal, né, ela impacta muito, até em como o cliente vai te tratar, como os funcionários vão te tratar e também se espelhar em você. E aí, quando a gente fala de cumprimentos, dentro da etiqueta e comportamento, existem cumprimentos mais adequados. Então, assim, se eu estou num ambiente de network ou vou visitar um cliente, essa aula é muito legal para quem assim trabalha e quer assim se apresentar de uma forma mais profissional. Quando eu chego em um lugar, dentro da etiqueta, normalmente a mulher, às vezes, se ela quiser cumprimentar com beijo, é ela que dá o rosto dentro do ambiente profissional. Se não, é só um aperto de mão firme e apertado. E é isso. Então, esse é um cumprimento geral, tá? Que nós podemos até pensar nele, às vezes, numa reunião no exterior ou algo mais assim e também numa forma geral aqui no Brasil. Então, essa é uma expressão e um cumprimento mais formal. E o normal, né, gente? Bom dia para todo mundo que trabalha comigo, boa tarde, por favor, obrigada. E essa hierarquia, né, que deixar o superior estenda a mão, ou inicie a conversa. Às vezes, eu não sei se isso acontece. A Mayara, o seu marido que tem empresa, eu não sei se ele tem funcionário. Comigo acontecia muito aqui. Nós que somos donos, empresários, às vezes a nossa cabeça está tão cheia e aí o funcionário vem com um negócio que nem é urgente. Você faz assim, meu, tipo, eu estou resolvendo um negócio muito mais importante. Então, às vezes, ter aquele feeling, sabe? Bater na porta, né? Tipo, posso entrar? Viu que o negócio tá assim, essa percepção, sabe? Acho melhor não. Adianta, né, uma mulher fazer uma consultoria de imagem e trabalhar numa empresa, ou sei lá, ela vai visitar um cliente e, sabe, não sabe se comportar? Não adianta, né? Isso daqui são coisas assim que a gente aprende tendo esse feeling, né? Prestando atenção nas coisas. E aí eu trouxe a questão da visão sistêmica. Por quê, gente? Dentro da visão sistêmica, nós temos as três leis sistêmicas, que são a ordem e a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca. E o que que fala ordem e hierarquia? Quando a gente fala de ordem, a gente fala de seguir normas, de condutas, que são as regras do lugar.
Então, na nossa casa tem as regras, dentro de uma organização vai ter as regras. E se eu trabalho sozinho, também tem que ter as regras. Eu tenho horário para fechar, eu tenho horário para terminar. Então, assim, eu tenho horário para entrar, eu tenho horário com o meu paciente, eu tenho prazos. E isso faz com que as empresas prosperem, porque fica uma bandeira de respeito pela organização. A hierarquia, respeitar as posições de autoridade, quantas pessoas a gente não vê fora do lugar. E, e isso impacta ou fortalece de forma positiva a estrutura da empresa e mostra respeito pelo sistema. E aí, gente, uma questão de pertencimento. Quando a gente pratica a etiqueta corporativa e também profissional, a gente fala que a gente valoriza aquela empresa, a gente pertence a ela, ou a gente valoriza a cultura, né? Então a gente tem dá essa contribuição enquanto pessoas e profissionais e cria um ambiente de acolhimento e cooperação. Outro erro de donos, por exemplo, falando de pertencimento, ordem, hierarquia, é um erro daí da parte do dono, às vezes não registrar um funcionário. Então, é como se ele falasse assim: você não pertence. E isso não é nem adequado, é fora da lei. E como que você vai cobrar ordem e hierarquia se nem você, se até você está em falta com a sua empresa, com a sua organização? Então, dar o lugar para a pessoa. E isso, por lei, ela exige uma documentação, que é esse registro. E aí, o principal para quem tem cliente, gente, equilíbrio de troca, o dar e receber. Então, se eu ofereço um produto ou um serviço, eu dou aquilo e recebo o quê? Dinheiro. Tem duas coisas aqui que eu quero falar entre funcionários e donos e entre clientes. Quantas vezes a gente dá demais para o cliente e o cliente vai embora e ainda fala mal de você? Desequilibrou o equilíbrio de troca. Não precisa dar demais. Eu dou o combinado e recebo por isso. E dentro do equilíbrio de troca, eu honrei com o meu compromisso. Ou também um funcionário, né? Ai, eu fiz tanto por aquela empresa, deu demais, desequilibrou a relação. Você, de acordo com a ordem, você segue as normas e cumpre com o que está dentro do seu cargo. Em troca, você recebe o seu salário. E aí, a questão do dono da empresa. Por exemplo, eu já fiz isso. Hoje em dia, né, eu tenho uma outra postura, por isso que eu falo, a mudança de postura ela é muito interna. Dar demais para o funcionário, ai, fiz tudo para aquela colaboradora e ela foi embora e ainda fala mal, porque dei demais, né? Isso ofende a alma da pessoa. Então, essa relação profissional, gente, eu vejo assim muita relação com a etiqueta e com essa questão assim da visão sistêmica de coisas que eu estudo e que esse daqui é uma coisa que eu da minha cabeça eu linkei. Eu sou formada em etiqueta e comportamento pela escola francesa École e tenho certificação europeia também de conhecimento sistêmico. E isso é uma coisa que eu criei, né? O quanto isso atrapalha ou alavanca a prosperidade de uma empresa. E normalmente essa postura começa do dono, que começa a mexer lá na vida dele e várias coisas, né? E aí a relação com a etiqueta corporativa de tudo isso que eu falei do equilíbrio de troca, né? O dar e receber pelo trabalho realizado e pelo que é combinado, né? Os acordos, os tratos, o meu cliente, né? O equilíbrio de troca. Eu posso dar over delivery, dar bônus, mas não dar demais. Dar o combinado. Dar porque eu quis transbordar, mas não dar para querer ser amado, um monte de coisa que a gente arruma para fazer confusão no nosso âmbito profissional, quando a gente não resolveu questões na nossa vida pessoal. E equilíbrio de troca também é oferecer um feedback construtivo, às vezes para um colega de trabalho,
Às vezes falar que você gostou de atender um cliente e ou até oferecer uma crítica de forma equilibrada, sem desvalorizar o trabalho do outro. E aí, como eu falei, toda essa questão da visão sistêmica, da ordem, da hierarquia, que a ordem ela é respeitada quando cada um assume seu papel e a sua responsabilidade, nem mais, nem menos. Equilíbrio de troca, responsabilidade. E o quanto a gente é elegante quando a gente honra com os nossos compromissos. Então, a nossa imagem pessoal tem muito a ver com uma questão de postura de vida. E quando eu fiz o curso de etiqueta, eu me apaixonei, porque eu falei assim, gente, o óbvio precisa ser dito. Então, a etiqueta, ela fala da nossa imagem, da percepção positiva que a gente vai criar. E não é só o que a gente veste, é o nosso comportamento, né? A forma como a gente se relaciona. Então, é uma. E de etiqueta, por exemplo, de restaurante, que a gente pode fazer outra aula sobre isso, o quanto você aproveita mais as coisas quando você tem o conhecimento. Então, você sabe a ordem, o que vai vir agora, o que não vai vir, né? Como que eu me comporto. E aí, isso faz com que, às vezes, dentro de uma empresa ou com um cliente, quando eu tenho esse tipo de conhecimento, eu fico mais confiante. Então, o que que eu falo lá no Instagram? Que a gente tem que desenvolver habilidades, que às vezes a gente vai trabalhar a nossa imagem, mas a gente se sente insegura. Por quê? Porque precisa desenvolver algumas habilidades, né? Não tem como eu ter uma imagem, né? Eu criar um personagem de algo que eu não sou. Então, é interessante que eu também vou ficando mais interessante como pessoa, né? Quando eu entendo de vários assuntos. Então, são coisas que faz melhora a minha reputação, porque eu vou conseguir conversar com várias pessoas em diversos lugares. E aí, é aquilo que eu falei, que quando a gente segue nessas regras, a gente está reconhecendo e respeitando a ordem da hierarquia e promovendo um ambiente de inclusão, tanto do nosso patrão, quando eu falo mal do meu patrão, eu estou excluindo o meu patrão, eu estou excluindo quem me paga. Quando eu falo mal do colaborador, eu estou excluindo ele. Então, o quanto é importante a gente ser transparente, ter uma comunicação clara, objetiva e fazer esses feedbacks. E eu falei dos cargos, né? Como eu disse, aceitar orientações. E nós, como líderes, também procurar o nosso desenvolvimento pessoal, porque é muito frustrante, às vezes, alguém está numa empresa que o líder não busca. E aí a pessoa está vendo ali, e no caso também, às vezes é o caso da pessoa procurar também um outro lugar, né? Porque às vezes o dono ali, a empresa é dele. Daí, se eu não aceito aquilo, eu tenho que respeitar a ordem e a hierarquia e procurar um lugar que condiz com os meus valores. Mas falando de uma forma linkada a um sucesso, nós como donos e líderes, o quanto a gente tem que evoluir e primeiramente ser líder de nós mesmos, desenvolvendo esse tipo de habilidade, de comportamento positivo, trabalhando a nossa imagem e a nossa imagem, a nossa reputação, ela vai dizer tudo isso, né? Imagem pessoal, comportamento, habilidades. Então, a etiqueta corporativa e profissional, ela vai além dessas regras de comportamento. É uma forma de respeitar e honrar as relações e a estrutura dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma loja, às vezes com o cliente, como eu vou fazer esse atendimento, se eu tenho um agrado. Então, assim, se eu quero cobrar mais, como que eu vou fazer para eu me diferenciar? Eu entrego isso para eu cobrar? Como que é o negócio? Ou eu quero, tô pedindo demais para o meu cliente. Eu sou capacitada? Tenho que fazer alguma capacitação? Estou em dia? Porque senão tem essa questão do equilíbrio de troca. Então, na esfera profissional, as boas maneiras são um elo no mundo dos negócios e do sucesso. E aí vocês ficam com essa frase e com uma reflexão, né, para a gente começar a fazer.
e trabalhar o nosso comportamento no nosso ambiente profissional, conversar sobre isso com as pessoas que têm negócio, e analisar, né, o caso que falta respeito à hierarquia, relembrar, falar, nossa, é isso que causou esse conflito, né? E que poderia ter sido resolvido ou evitado com conhecimento sistêmico, com etiqueta e comportamento, e o conhecimento liberta, né? Então, a aula de. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, e essa é a aula de etiqueta corporativa e profissional. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fez muito sentido, né? Falar até para os maridos que tem negócio para ajudar, porque, nossa. Então é isso, mulheres. Vamos encerrando por aqui. Uma boa noite, obrigada e até amanhã.